E olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso curso de VirtualBox com mais uma aula a respeito agora sobre Snapshot. O que seria então um Snapshot, pessoal? Um Snapshot significa tirar uma foto do momento atual daquela máquina. Nesse caso, o que é que nós vamos então fazer aqui com o nosso cliente Windows, tá? A nossa máquina, ela vai nós vamos tirar uma foto da nossa máquina no momento atual e qualquer alteração posterior a isso, ela vai salvar como se fosse uma atividade não aplicada. Ou seja, ela vai estar lá em uma memória, em um espaço de memória, e a qualquer momento nós podemos acionar esse snapshot, retornando as configurações padrão da máquina, as configurações anteriores nas quais ela se encontrava, tá? Então, para tornar isso mais prático, no gerenciador do VirtualBox, como é que a gente vê isso? Simples, tem aqui no lado direito um botão aqui chamado Snapshots, da máquina que você criou, né? Você vai ter aqui, ó, o estado atual não modificado, ela está desligada, tá? Ou seja, não tem nenhum snapshot, você pode criar um snapshot, aqui criar um snapshot do estado atual da máquina, ok? E na prática, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou iniciar aqui a nossa máquina, deixando a nossa máquina iniciar. Assim que a nossa máquina iniciar, eu vou mostrar para vocês como a gente pode tirar um snapshot rapidamente e o intuito desse snapshot, tá? No menu, na tela do cliente, tá? Você tem aqui, ó, arquivo, onde ele vai mostrar as preferências, tá? Que a gente já estudou. Máquina, que são as configurações da máquina, inclusive, ó, criar o snapshot, visualizar modo de tela cheia e os modos de escalonamento, tipo de visualização da máquina, certo? Entrada do teclado, são as teclas de atalho também, tá? Dispositivos, você pode estar configurando aí pelo menu, tá bom? Para tirar o snapshot, pronto, o snapshot funciona da seguinte forma: se eu tirar um snapshot dessa máquina aqui, agora, criar snapshot, ele vai pedir aqui o nome, snapshot 1, aí você dá uma descrição, certo? E dá um OK. Ele vai criar um snapshot para você, tá? Ele está salvando o estado atual da máquina. Fechou. Qualquer modificação que eu fizer a partir desse ponto, quando eu reiniciar a máquina, tá? Eu acabei de fazer um snapshot. Quando eu reiniciar a máquina e selecionar o snapshot, ele vai voltar para essa tela anterior, depois de tudo que eu fiz, certo? Então, qual é a ideia e o intuito de criar um snapshot? É simples, é você poder realizar as configurações necessárias para que no momento que se acontecer um acaso de der erro, você voltar para as configurações anteriores sem ter ônus para a máquina, ok? Então, uma ideia, por exemplo, você instala o Windows, você configura o Windows, você deixa o Windows todo atualizado. Então você começa a instalar outros programas. Só que antes desse passo, você tira um snapshot. Porque se der algum problema, pegar algum vírus ou alguma situação acontecer que você não tenha previsto, então o que acontece é que você vai poder restaurar o snapshot dessa máquina e automaticamente conseguir trabalhar com ela na forma natural, né, que ela estava antes, tá bom? Então, o snapshot funciona dessa forma. Mas como é que eu aciono então o snapshot, Elton? Simples. Você, ao invés de você vir aqui em máquina, né, e desligar, pausar e etc, você vem aqui, clica no para fechar a janela. E aqui tem, ó, 3 menus importantíssimos, tá? Primeiro, salvar o estado da máquina. O que é isso? Ele vai salvar o estado, ele vai pegar a máquina, vai dar uma pausa na máquina e vai desligar a máquina. Não num desligamento normal, mas ele vai travar a máquina ali e vai guardar aquele estado. Quando você executar ela novamente, automaticamente ela vai voltar de onde parou, beleza? Enviar o sinal de desligamento, o próprio VirtualBox vai se encarregar de enviar um sinal de desligamento para a máquina. E aqui tem desligar a máquina. Só que quando você tira um snapshot, essa opção desligar a máquina fica com uma outra opção disponível aqui, ó, restaurar o snapshot e o nome do snapshot. Se você clicar aqui e der o OK, no momento que ela ligar a máquina, automaticamente vai subir a imagem do snapshot. Beleza? Então é assim que funciona. Eu vou apenas desligar a máquina, certo?
E se você reparar, aqui no menu Snapshot, na máquina, né? Você escolheu a máquina, você tem aqui os detalhes. Se você vir aqui em Snapshot, você vai ver aqui que existe um Snapshot, o tempo, o nome do Snapshot e o tempo em que ele foi criado, certo? Onde você pode restaurar o Snapshot, onde você pode deletar o Snapshot e abrir uma janela com detalhes do Snapshot selecionado, ok? Beleza? Então é assim que funciona o Snapshot no gerenciador do VirtualBox. Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima aula.